Olá, pessoal. Renato Bahia por aqui. É com muita satisfação que eu recebi o convite, né, de participação aí do primeiro Congresso Brasil Ferroviário, conduzido e idealizado pelo Lucas Evaristo. Então, eu queria agradecer aí o Lucas o convite e a oportunidade de estar aqui passando para vocês um pouco sobre as GIVs, né, o projeto que está em andamento aqui na MRS sobre as grandes intervenções de via. A ideia é nós estarmos aqui passando, conversando, e eu estar explicando para vocês o porquê do projeto, o que nos levou a ir atrás desse projeto, contextualização, necessidade, os ativos adquiridos, né, e o que vai ser feito nesse projeto para que a gente possa fazer aí a renovação total da via permanente aqui no trecho do heavy haul carregado aqui na MRS. Então, turma, vamos lá. Mais uma vez, é um prazer e a gente fica aí à disposição para depois poder tirar dúvida do que vocês precisarem. Pessoal, uma breve apresentação minha, tá? Então, são 21 anos de experiência ferroviária. Eu entrei na MRS em 2002 como técnico, né, técnico de estradas, e aí construí toda minha carreira ferroviária ao longo desses 21 anos aqui dentro da MRS, né, assumindo e passando por diversas posições, sempre voltado para a área de manutenção e engenharia, em infraestrutura. Então, foram ao longo desses 21 anos que eu construí toda a minha carreira ferroviária aqui dentro da MRS. Então, eu sou engenheiro com especialização ferroviária formada no IME, no Instituto Militar de Engenharia, Engenharia Ferroviária de Transporte de Cargas, cursos de pós-graduação na área de negócios e projetos pela PUC de Minas Gerais, tá? E me MBA pela Fundação Dom Cabral, um MBA voltado para a área de gestão e negócios, com ênfase em transporte. Atualmente, estou fazendo mestrado pela Fundação Getúlio Vargas, na área de gestão estratégica de empresas. Então, esse é um pouco um resumo da minha formação acadêmica. Atualmente, eu estou como gerente de projetos especiais de engenharia aqui na MRS, liderando à frente da gerência de implantação das GIVs, das grandes intervenções de via permanente, com passagem desses 22 anos pela manutenção de via permanente e eletroeletrônica. Então, tive todo aí os ativos de via permanente e eletroeletrônica da gerência Rio de Janeiro, um período na gerência de Minas Gerais, sob minha responsabilidade, né, manutenção desses ativos, para garantir a confiabilidade dos mesmos. Parte de manutenção de infraestrutura também atuei, pessoal, mas aí foi mais com uma questão mais corporativa e atuei nos 3 estados, Rio, São Paulo e Minas, atuando na parte de intervenção e manutenção dos ativos de infra, e aí muito voltado à passagem de nível, drenagem, sistema todo de faixa de domínio, controle vegetal. Então, tudo que era relacionado à infraestrutura, a manutenção desses ativos ficou sob minha responsabilidade também. Atuei na parte de infraestrutura de obras de engenharia, né? Então, obras de contenção, pontes, viadutos, túneis. Eu fiquei responsável por durante algum período na gerência do Rio de Janeiro, também na parte de infraestrutura de obras de engenharia, obras de arte, tá? Além disso, professor do curso de especialização em engenharia ferroviária em algumas disciplinas em diversas instituições de ensino espalhadas aí pelo país, tá? Então, esse é um pouco, uma breve apresentação minha, tá aí os meus contatos, e-mail, telefone, LinkedIn, fiquem à vontade de mandar mensagem, ter alguma dúvida, querer conversar, a gente está aí sempre à disposição para poder atender, ok? Pessoal, e aí vamos falar um pouco aí do projeto, das grandes intervenções de via, né? Contextualização, o porquê do projeto, o que nos motivou a ir atrás e seguir o projeto, pôr em prática, né? O porquê que a MRS fez isso.
metodologia executiva, né, o que nós vamos fazer para poder colocar o projeto em prática, recursos do projeto, parque de equipamentos, estruturas, a gestão, o que nós fizemos para poder trazer o projeto para funcionar e a gestão e o planejamento do projeto propriamente em si, né, propriamente dita. Então, a gente vai estar fazendo vamos estar aprofundando em cada item desse, né, durante essa apresentação, para que vocês possam conhecer o projeto de grandes intervenções de via. Pessoal, quando a gente começa a falar sobre o escopo do projeto, né, a MRS ela atua nos estados de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo. 65% da malha MRS hoje é dedicada ao atendimento do heavy haul minério, o heavy haul minério. Então, grande parte da nossa operação, da nossa malha, está, sim, dedicada ao transporte ferroviário pesado de carga. Atuamos em sistema de carrossel, né? Então, Renato, o que você fala com carrossel, né? Então, por quê? Porque a gente carrega nas regiões, na região de Minas Gerais, a gente faz todo o nosso carregamento de minério, desce a Ferrovia do Aço, né, que é uma linha singela, porém com um traçado totalmente favorável, uma ferrovia moderna, com VMA de 56, 60 km por hora, com muitas obras de arte. Então, ela favorece a operação ferroviária, né, justamente devido a essa modernidade. Nós estamos falando aí, pessoal, de 356 quilômetros de linha na Ferrovia do Aço e 90 quilômetros são destinados, são obras de arte, pontes e túneis, né? Então, o minério carregado desce pela Ferrovia do Aço, chega na região do Rio de Janeiro, né, região de Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, desce a Serra do Mar, e aí, sim, é um gargalo nosso grande, porque nós temos a Serra do Mar com 160 anos de construção, construída na época de Barão de Mauá, Cristiano Ottoni, Paulo de Fronten, Dom Pedro II. Então, é uma serra que é um trecho que foi construído para transportar café e Maria Fumaça. Então, todas as dificuldades de acesso, manutenção, traçado restrito, fazem parte desse trecho nosso da Serra do Mar. E aí o sistema de carrossel, né, ele desce carregado, desce a Serra do Mar, região do Rio de Janeiro, descarrega nos portos, né, na concentração de portos que tem no Rio de Janeiro, e depois sobe vazio pela linha do centro. Então o sistema faz esse que a gente chama de carrossel, desce carregado, sobe vazio, desce carregado, sobe vazio. Ok? O escopo principal do projeto é desvanecimento total, que é a retirada desse lastro contaminado, né, esse lastro que está fora das especificações técnicas, e trazer o lastro novo, e a remodelação, a mudança da nossa matriz de dormente, a retirada do dormente de madeira e a chegada do dormente de concreto. Esses são os grandes dois carros-chefes do escopo do projeto das GIVs. Né? A gente vai ficar um período no corredor do Rio de Janeiro até o ano de 2026, então a gente acaba aqui a região aqui do Rio de Janeiro, parte de Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, a gente desce a Serra do Mar e vai até o município de Itaguaí, até a entrada do Passo do Brisamar, onde a gente fica até 2026 fazendo a remodelação, o desvanecimento e a renovação da linha. E aí, em 2027, a gente pula para a Ferrovia do Aço e faz a frente sul. Então, a gente fica lá até o ano de 2033, né, fazendo a frente sul da Ferrovia do Aço, descendo da região de Jeceaba, São Brás do Suaçuí e Lafayette, né, aquela região ali, a gente desce até chegar novamente na região de Barra Mansa. Então, o nosso ciclo é estimado de 11 anos, e após esses 11 anos a gente volta a fazer a renovação da linha. Então, numa forma mais cíclica, e a gente reduziu esse ciclo de intervenção, grandes intervenções, tá? E aí, por quê, né? O que motivou a execução do projeto, né? A confecção, a elaboração, a execução do projeto. Pessoal, quanto mais, né, minha qualidade de via, com o passar do tempo, quanto mais carga eu transporto, a minha qualidade de via vai caindo, a minha degradação aumenta, os meus intervalos de manutenção são menores e o meu recurso disponibilizado acaba sendo maior.
né? Então eu vou fazendo intervenções para voltar com a qualidade da via para o lugar dela, só que em algum momento isso aqui não vai dar mais conta. Eu vou estar gastando muito, com menos tempo, causando mais impacto na operação, que eu tenho que entrar cada vez mais, né? Até chegar no momento que vai chegar na zona crítica, né? Um padrão mínimo de segurança. Quando isso acontece, eu tenho aumento do número de falhas, mais intervenções e a probabilidade até de acidente, né? Porque eu tô tendo um custo maior e cada vez menos tempo tendo que fazer uma intervenção. Então, esse gráfico aqui mostra também que o meu gasto aumenta com o tempo. Então, de forma muito resumida, é por isso, né? Com o passar do tempo, aumenta a minha carga transportada, a minha qualidade de via vai caindo, eu tenho que fazer intervenções cada vez em menos tempo e cada vez com mais recursos, né? E aí eu vou causando impacto na operação, porque eu tenho que entrar na linha, eu tenho que parar o movimento, né? Eu tenho o número de falhas e aí a possibilidade de aumento de acidentes. Então, esse é o grande X da questão. Esse é o grande X da questão. Chega no momento que a gente precisa fazer uma intervenção mais pesada, uma intervenção realmente na causa raiz do problema, ok? Falando de forma técnica, né, sobre a questão da necessidade da intervenção, aí nós temos a nossa linha cortada em perfil, né, uma linha ferroviária cortada em perfil, e aqui a gente consegue clarear para vocês os motivos técnicos da renovação total da via permanente. O lastro, né, ele tem aí uma capacidade drenante, ele tem uma capacidade elástica de suportar toda a superestrutura e transferir os esforços oriundos do material rodante, da superestrutura, para a infraestrutura, né, e plataforma. Esse lastro, com o tempo, pessoal, ele perde tanto a capacidade drenante, por causa do acúmulo de finos, né, nesse lastro, ele perde a capacidade drenante e perde a capacidade elástica. Então, quando o projeto foi desenhado lá atrás, tem aproximadamente 10 anos, foram feitas sondagens em que a gente viu que o nosso lastro, o nosso sublastro estava chegando numa situação muito ruim e que fazer a renovação era algo que não tinha mais, era um caminho sem volta, tinha que fazer, né? Então, na Ferrovia do Aço, ele foi começando a perder elasticidade, os efeitos dinâmicos cada vez maiores, principalmente em obras de arte. Eu falei para vocês que a gente tem muita obra de arte, são 90 quilômetros de obra de arte. Então, os efeitos nocivos dessa perda de elasticidade no lastro foram sendo cada vez maiores, né? Então foi acabando gerando um monte de defeitos em cadeia, problemas em cadeia. Então, está aí a necessidade, por quê, de fazer a substituição do lastro completo, não somente pontual. Tem que tirar tudo, né? A ferrovia tem 160 anos. O sublastro começou a ser prejudicado, então a gente viu isso com as sondagens, que o sublastro estava sendo já prejudicado pela questão do lastro em cima, tá? Os trilhos, a gente começou a ter, a gente viu que o lastro, de forma, da condição que ele se apresentava, a gente tinha aí uma perda de 20% a 40% de aumento, aceleração da degradação desse trilho. E aí, pessoal, o trilho é um dos ativos mais caros da empresa, um dos ativos mais caros da manutenção ferroviária, né? E aí você ter esse ativo que é caro, performando 20% a 40% menos, imagina quanto custa isso no final das contas para os nossos acionistas, né? Então, por mais que a gente tenha um avançado programa de contato roda-trilho, que a gente atua muito na questão de lubrificação, o esmerilhamento, sistema de ultrassom, essa aceleração, essa degradação acelerada, né, em função da perda todo do efeito dinâmico do lastro do trilho, acaba sendo um ponto muito prejudicial para toda a via permanente. E a questão dos dormentes. Então, se eu tenho um sistema que não está trabalhando de forma elástica, eu tenho a fixação comprometida. Fixação comprometida, eu acelero a degradação dos dormentes. Então, aquela madeira, né, que já não é mais uma madeira nativa, é uma madeira de reflorestamento, uma madeira alternativa, que não tem a mesma qualidade das madeiras nativas, ela acaba tendo um desgaste acelerado, ok? Outra motivação, né, e aí, tudo resumindo o que eu falei, essa questão da madeira, questões ambientais, restrições ambientais, a gente não pode mais usar madeiras de lei, né,
para usar para os dormentes ferroviários, a gente passou a usar as madeiras alternativas em que elas não apresentaram um retorno adequado a nível de confiabilidade de manutenção. Então, se tornou necessário partir para uma matriz mais confiável, uma matriz que tivesse um maior LCC para a gente, um maior custo-benefício para a gente. Então, tiramos, a ideia foi trazer os dormentes de concreto, né, implementar os dormentes de concreto, considerando que ele tem uma vida útil muito maior do que a madeira, e aumenta o nosso LCC, e aumenta a nossa confiabilidade, a nossa segurança, a gente entra na linha cada vez menos, a gente aumenta a nossa produtividade. E o muito importante, pessoal, não basta trocar o dormente de concreto, né? O projeto, ele tem que trocar o dormente de concreto, eu preciso trocar o lastro como um todo para poder garantir que o sistema funcione de forma harmônica e de forma adequada, né? O dormente de concreto com o lastro funcionando, tendo a sua capacidade drenante estabelecida, tendo as suas capacidades elásticas e dinâmicas estabelecidas. Então, essa aí foi a importância, ok? A transição, né, essa transição já está sendo realizada no mundo inteiro, né, as maiores ferrovias de carga do mundo, de heavy haul do mundo, praticam a renovação da via permanente, praticam a renovação total da malha ferroviária, então não é algo só praticado no Brasil. Hoje não é a MRS, a Vale já faz a renovação total da via dela, a MRS está começando a fazer agora, e no mundo inteiro, turma, Europa, Austrália, no mundo inteiro a gente faz renovação da via permanente, que é restabelecer as condições ideais de engenharia para que a via suporte da melhor forma possível. E aí partiu para o dormente de concreto, né? Então, o dormente de concreto se mostrou o melhor dormente para poder fazer esse papel, né? Então, o concreto, por si só, ele precisa de um controle muito apurado de qualidade, e a gente partiu para um investimento pesado de inspeções técnicas, ensaios de resistência, controle de qualidade, fiscalização. Por quê? Porque depois que esse dormente concreto estiver na linha, ele precisa performar muito bem. A gente não pode ter dor de cabeça com um material fabricado de forma inadequada ou que apresente algum problema lá na frente. Por quê? Porque os números são muito grandes. Nós vamos ver a quantidade de dormentes de concreto ser aplicado no projeto de renovação e que, caso tenha algum problema, vai dar uma dor de cabeça enorme. Então, a gente precisa garantir que os processos de fabricação do dormente de concreto estejam sendo cumpridos de forma fiel, né? E aí, depois desse dormente tudo pronto, eles vão ser destinados e estocados para atender o projeto de renovação aqui dentro do nosso pátio do P1214, ok? E aí, a composição do projeto, né, com duas vertentes, com duas linhas, que são a linha de investimentos, né, e aí foi necessário trazer equipamentos e ativos com investimentos vultosos, investimentos grandes. Trouxemos, sim, equipamentos de ponta, o que temos mais moderno a nível de manutenção ferroviária, nós trouxemos, né? Estruturas de apoio, pessoal, porque não adiantava você trazer os equipamentos de ponta, equipamentos de porte, equipamentos modernos, se você não tem estruturas de apoio, tanto de manutenção, como oficinas pesadas, manutenção avançada, oficinas pesadas, estruturas de apoio, logística, para atender todo esse sistema, todo esse projeto, né? Headcount, e aí é um custo incremental, headcount, que é pessoas, né? A gente teve que montar a equipe, trazer a equipe, gestão do projeto, operação do projeto, treinar a equipe do zero, construir uma equipe do zero. A própria gerência que eu estou liderando, ela partiu do zero, a gente teve que contratar pessoas, recrutar pessoas, treinar pessoas, né, para poder montar o time, e a manutenção dos equipamentos, né? Isso aí vai ser algo que acaba sendo inerente, algo que vai ser do dia a dia do projeto, nós vamos precisar trazer aí a manutenção dos equipamentos. Isso tudo que são os principais ganhos, né, que é a redução da aplicação dos dormentes, né? Então, de novo, eu estou trazendo menos, eu estou aplicando dormentes de maior qualidade, maior vida útil, né? E aí, no final das contas, acaba sendo o menor custo unitário. Eu tiro aquele dormente de madeira, que é uma madeira alternativa, que eu tenho que trocar com maior
maior quantidade e menor quantidade de tempo a botar um dormente com uma matriz de concreto que vai me dar muito maior, vai dar muito mais durabilidade e muito mais confiabilidade para todo o sistema. Redução da aplicação de trilhos, né? Vocês lembram quando eu falei que o sistema elástico ele começa a prejudicar, inclusive, os trilhos, né? Aumenta a vida útil, ele aumenta a vida útil dos trilhos. Eu tenho uma perda de 20% a 40% na vida útil desses trilhos, e o trilho é um ativo caríssimo. Então, quando eu faço a troca do lastro, eu volto, eu recupero a questão da elasticidade do sistema, a questão dinâmica do sistema, e aí eu aumento a vida útil desse trilho. Então, eu estou aumentando a vida útil de um ativo extremamente caro. Redução das intervenções de operação de via, uma linha renovada vai possibilitar maior confiabilidade e menos intervenções na operação. Então, se eu tenho uma linha muito mais confiável, uma linha mais renovada, eu entro cada vez menos na operação. Eu prejudico cada vez menos o movimento, né? Eu preciso fazer menos intervenções corretivas. E parar a linha realmente é um problema. O trem não pode parar. Redução dos custos de manutenção, né? Então, redução da aplicação de MVs, consumo de brita, redução das atividades corretivas. Eu reduzo, no todo, as minhas manutenções corretivas. Eu reduzindo minha manutenção corretiva, eu reduzo o meu custo, né? Eu reduzo minhas intervenções. E aí é uma economia, né? É um ganho para todo o processo, né? Que aí eu deixo a minha malha ferroviária muito mais disponível para a operação, ok? Os nossos grandes números, tá, pessoal? Os nossos big numbers, a partir do momento que eu tenho maior confiabilidade e maior vida útil do componente, eu tenho uma maior sustentabilidade operacional. Se eu tenho um custo total, um menor custo total de manutenção, eu deixo os meus ativos mais produtivos, eu tenho ativos mais disponíveis para manutenção. E aí os grandes números do projeto, nós estamos falando de 560 quilômetros de linhas renovadas, né? Região do Rio de Janeiro, desce a Serra do Mar, chega lá no município de Itaguaí, depois volta para a Ferrovia do Aço, desce a Ferrovia do Aço. Esse trajeto todo, nós estamos falando de 560 quilômetros de linha. Mais de 100 AMVs renovados, 100 AMVs renovados, né? Os aparelhos de mudança de via. 720 mil dormentes de concreto vão ser aplicados ao movimento, né? A nossa matriz de dormente, vamos ser incorporados na nossa matriz de dormente. Nós estamos tirando os dormentes de madeira e entrando com os dormentes de concreto, 720 mil. E 11 anos, que é o primeiro ciclo de duração do projeto. Então, isso tudo que eu falei, essa trajetória toda que eu falei, o objetivo é que dure 11 anos. E depois de 11 anos a gente volta para o ponto zero e a gente começa a fazer de forma cíclica toda a nossa operação. A nível de equipamentos, né, são 26 novos equipamentos de grande porte que foram adquiridos e vão trabalhar para poder fazer aí atuar, para poder fazer toda a renovação da via permanente. 77 vagões de suporte, que são os vagões de suporte de dormente, são os vagões de descarga de brita, são os vagões os vagões de oficina, os vagões de vivência para cada comboio. Então, nós estamos falando de 77 vagões que vão dar suporte à operação. 7 estruturas de apoio relacionadas aí a oficinas, relacionadas a área administrativa, a postos avançados de manutenção e a questão de intervalo, né? Nada disso seria possível se a gente não tivesse, se a nossa operação não comprasse o projeto, não entendesse o quanto é benéfico o projeto, essa grande intervenção, né? Então, a operação tem sido uma grande parceira nossa, né, tanto na parte de elaboração do projeto como na parte de execução agora, porque ela entendeu a necessidade de se fazer isso agora, né? Porque se não for feito isso agora, lá na frente nós vamos começar a ter cada vez mais problemas de forma não controlada e aí vai acabar sendo muito pior. Então, toda a parte de negociação, a operação foi muito parceira, nos ajudou muito e faz parte integrante aí do projeto. E aí, marcos do projeto, né? Eu falei para vocês que o projeto ele começou tem 10 anos, mas de 2019, em pandemia rolando, foi que as ações começaram realmente a ficar mais concretizadas, materializadas, né? E a gente teve vários marcos aí ao longo desses anos. E aí, em setembro de 22, setembro do ano passado, a gente deu aí o kick-off do projeto,
Em julho de 22 foi inaugurado o P214, eu assumi a área, e em setembro de 22 a gente deu o pontapé inicial no projeto com desguarnecimento na região de Pinheiral. Em 2023, agora nós estamos dando o início, o pontapé inicial na renovação, né, com a entrada da segunda máquina em operação, que é o comissionamento da renovadora, que está sendo feito, inclusive, hoje, começando hoje. Tá? Em 2024, a gente chega na Serra do Mar. Em 2024, também, a gente começa a fazer o comissionamento das oficinas de grande porte, os equipamentos de grande porte, né, que aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente ali. Em 25, a gente chega no trecho do Brisa-Mar, na região do Itaguaí, Rio de Janeiro. Em 2027, a gente pula para a Ferrovia do Aço e começa a descer a Ferrovia do Aço. Então, esse é todos os marcos dos projetos, os próximos passos, aonde a gente quer chegar nos próximos 11 anos. Linha do tempo, né? Então, a gente fechou aí a parte de contratação, fabricação de montagem, está tudo concluído. Nós estamos aí na fase final de fabricação e montagem de estruturas, né, com exceção da oficina que estão a pleno vapor a construção lá na região de Minas Gerais. Comissionamento, nós estamos aqui, começamos em setembro de 22 o comissionamento, né, execução do trecho em Pinheiral, execução do trecho da Serra do Mar, execução do trecho do Brisa-Mar, e a gente termina esse ciclo, essa fase do projeto lá na frente norte, lá na Ferrovia do Aço, frente sul, terminando lá em 2033. Ok? Então, a gente fez a contextualização, vocês entenderam o porquê, a importância do projeto, a necessidade do projeto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a metodologia executiva, né? Como é que funciona o projeto? São 3 comboios, são 3 frentes de serviço, que são as estrelas do projeto, que são os carros-chefes, são os equipamentos de grande porte. O primeiro comboio, a gente tem aí o desguarnecimento total. Ele é formado por uma desguarnecedora total e 14 vagões de rejeito, que são os vagões o descarte de brita, né, que são os vagões que vão armazenar a brita retirada do trecho. Esse comboio ele é formado por conjunto de socadora e reguladora que acompanham o comboio, né? Além disso, nós temos aí os vagões de vivência que fazem parte também de cada comboio desses vai ter um par de vagões de vivência. A gente fala mais na frente daqui a pouquinho também. Renovação total. Então, a gente tem a renovadora com os pórticos, né, que faz todo o deslocamento dos dormentes, a entrega dos dormentes concretos, a retirada do dormente de madeira. Nós temos aí os vagões PNT que vão dar apoio a esse dormente, que vai levar o dormente, levar o dormente de concreto, trazer o dormente usado. Temos um outro par de conjunto socadora e reguladora que acompanha a frente de renovação total, e a gente tem também a renovação de espaços confinados e AMVs. As nossas máquinas são muito robustas, elas são muito grandes, né? E você entrar com equipamentos esses equipamentos eles não entram nos túneis. Eu falei para vocês que tem túnel nosso que tem 160 anos. Como é que a gente vai entrar com equipamento dessa magnitude dentro de um túnel desse, né? Então, foi uma das frentes de serviço, um dos comboios a gente chama de desguarnecedora a vácuo. É um equipamento que a gente chama de raio vácuo, ela já existe hoje na manutenção, então nós estamos trazendo um segundo equipamento que, junto com vagões de rejeito e os alimentadores de brita, que a gente chama de vagão trompa, faz o desguarnecimento de forma direcionada nesses locais de espaços confinados MVs, né? Ele faz o desguarnecimento, ele tem a mesma metodologia de atuação da desguarnecedora, mas com a vantagem de atuar de forma concentrada, de forma focada em local confinado, tá? E também acompanha um conjunto socador e regulador. Então, esses são o que eu chamo os astros, né? Os astros do projeto, e a gente vai conhecer um pouquinho mais deles no detalhe agora aqui. Antes, vamos passar um videozinho para vocês conhecerem aí a metodologia executiva do projeto, uma visão geral do processo, uma visão macro, tá? Então, nós temos a etapa 1, que é a preparação da linha. Então, nós temos uma equipes que vêm antes do projeto entrar, preparando toda essa linha, né? Então, retirando obstáculos, retirando preferências, cabeamento, tudo que possa ser um obstáculo para o processo de renovação, né? Depois, na etapa 2, a gente entra com o desguarnecimento do lastro. Então, a gente vem com a desguarnecedora, né, fazendo a descarga da brita, fazendo a retirada da brita fora de especificação. A brita que está boa, ela volta para a linha. Os vagões de rejeito são carregados, depois descartados em locais apropriados.
A gente vem com a etapa 3, que é a primeira etapa, é o primeiro par de correção geométrica, que vem com comboio de esclarecimento, então ela vem socando. Para quê? Eu preciso deixar ali em condições para a renovadora entrar, que é a etapa 4. Então, eu faço o esclarecimento, entro com a socadora e depois eu entro com a renovadora. E a renovadora, sim, ela vai tirando os dormentes de madeira e descarregando os dormentes, aplicando os dormentes de concreto. Eu venho com uma nova descarga de brita e eu venho com a etapa 6, etapa 5, que é o segundo par de correção geométrica, fazendo a socaria da linha e restabelecendo a linha para as condições de movimento. E para finalizar, a etapa 6, depois disso tudo, eu venho com a equipe, né, para fazer a adequação, voltar com sinalização, voltar com caminhamento, alívio de tensão, solda nos trilhos, né, não deixar junta, porque o dormente concreto não pode ter junta. Então eu venho todo com um serviço de preparação e acabamento final da linha. Tá? Então, pessoal, isso aí é um resumo da nossa intervenção. Recursos dos projetos, né? E aí nós estamos falando aí dos equipamentos de grande porte, eu chamo de as estrelas do projeto. Então, a visão geral, aí nós temos aí uma desvanecedora total, uma renovadora total, né? Formando um comboio, temos uma desvanecedora formando um comboio, uma renovadora formando outro comboio, uma desvanecedora a vácuo formando um outro comboio, os vagões de rejeito, vagões MHC, 3 socadoras, 3 reguladoras, né? Então são 3 pares de correção geométrica. O macro cronograma do projeto da aquisição de equipamentos foi concluído. Então, contratação, começamos lá em 2020, início de 2020, design review, fabricação, comissionamento, e hoje nós estamos aqui. A gente entra na fase, eu diria, no último 1/3 de parte de comissionamento, terminamos a montagem e começa agora o comissionamento dos equipamentos para realmente eles entrarem em operação, né, o funcionamento. Aí nós temos aí a desvanecedora C75, que é fabricada pela Matisa do Brasil, a Matisa da Suíça, a Matisa ela é suíça, então o equipamento foi todo construído da Suíça e trago aqui para o Brasil, né? Ele tem aí uma função de desguarnecer o trecho, né? Ele tem um sistema de escavação, que ele tem aí as esteiras, que joga para dentro dos vagões de rejeito, né? Tem as peneiras, né? O que está dentro da logística, o que está dentro da especificação técnica, essa brita retorna para a linha, o que está fora da especificação técnica, esse desvanecimento, essa brita é destinada aos vagões de rejeito, vão depois um posterior descarte, tá? Então essa é a nossa a desguarnecedora C75. Temos aí os modos de rejeito, os vagões de rejeito da Loran, né? A Loran é americana, então os nossos vagões, os 17 vagões, todos construídos nos Estados Unidos e transportados aqui para o Brasil. Então esses vagões aí tem um sistema de lança, né, esteiras, em que vai enchendo de um vagão para o outro. Né? A partir do vai enchendo, tem uma esteira aqui, ele vai enchendo, a partir do momento que chega no nível, ele passa de uma esteira para outra, ele vai jogando assim, vai enchendo vagão por vagão, vagão por vagão. Né? Então são 17 vagões, 14 vão ficar com a desguarnecedora e 3 vão ficar com o equipamento de espaço confinado, a Rayovac, né? Então, são vagões inteligentes, vagões todo automáticos, vagões com uma tecnologia embarcada também muito, muito interessante. A própria Rayovac, que é uma desguarnecedora a vácuo, que a gente chama de grande aspirador de pó, né? Já temos uma na manutenção, trouxemos o nosso segundo equipamento, ela vai ficar dedicada ao projeto e fazendo a renovação de espaços confinados e AMV. Então, túneis, pontes, viadutos, AMV, tudo vai ficar com esse equipamento, né? O grande diferencial dele é isso aqui, ele tem um sistema de sucção, né, de mangueira que puxa o lastro contaminado, jogando para os vagões de rejeito que eu mostrei agora aí atrás. Foi fabricado pela Loran também, ela é americana, né? Junto com os vagões os MHC, a Loran fabricou a Rayovac. Tá? E aí, como é que essa brita volta? Ela aí é o vagão alimentador de brita, que a gente vai ver daqui a pouco aí o vagão trompa. E temos aí o conjunto de correção geométrica fabricados pela Placer, né, austríaca, né? A Placer, todos os equipamentos nossos fabricados na Áustria, África do Sul, e foram trazidos aqui para o Brasil. Então nós temos aí 2 socadoras, né, com estabilizador dinâmico, são 2 socadoras moderníssimas,
que vão acompanhar, uma acompanha o conjunto o comboio de esclarecimento, a outra acompanha o comboio de renovação, duas reguladoras de alto desempenho, uma socadora que vai atuar junto com o comboio de espaço confinado, que é uma socadora destinada para MV, né, que faz MV, e mais uma reguladora de médio porte. Então, todos esses equipamentos fornecidos pela Placer, o conjunto nosso de correção geométrica fornecido pela Placer. E os vagões, pessoal, né, os vagões, assim, também uma frota, um portfólio de vagões muito grande, né, nós estamos falando aí de 30 vagões de descarga de brita, todos automatizados, são vagões controlados por controle remoto, né, são vagões em que a gente tem uma mínima interferência humana nesses vagões, né, o que isso aí dá como resposta, né, dá como resultado segurança para a operação, para a equipe de manutenção de via permanente que faz a descarga dos vagões, 2 alimentadores de brita, que são os vagões que vão acompanhar os espaços confinados, acompanhar a Rayovac, né, que são vagões que fazem o direcionamento da descarga de brita de forma centralizada. Os vagões que atendem a logística de dormente, então são 24 vagões PNT que vão transportar os dormentes concretos, trazer os dormentes usados, mais 8 vagões PNT Fueira, que são vagões que vão fazer descarga de material, carregamento de material, enfim, né, material do trecho. Nós temos aí um vagão tanque, que esse vagão aí tem a missão de acompanhar a desguarnecedora e amenizar a emissão de poeira levantada com o desguarnecimento de lastro. Então, nós vamos molhando, umidificando, né, aquele lastro para você amenizar a emissão de poeira. E os vagões vagões oficina e vagões de vivência, né? Os comboios, eles foram desenhados para ser autônomos, né? Você ter uma oficina em cada comboio, você ter um suporte administrativo em cada comboio. Para quê? Para você ficar evitando que os comboios voltem o tempo todo para a área administrativa. Então, isso aí é um fato muito legal do projeto, que a autonomia que cada comboio vai ter. A gente falando aí dos vagões HNT, são 30 unidades, né, vagões para descarga de lastro, eles formam de forma automatizada, eles são alimentados por energia solar, tudo automático, o operador, com controle remoto, ele abre, fecha a comporta, abre aqui, fecha ali, então é tudo automático, né, tudo elétrico o vagão, ele tem uma tecnologia embarcada também muito interessante nele, e aí estão aí os vagões, HNT, vagões novos, tudo já à disposição da nossa operação, da nossa manutenção. Os vagões estão brilhando, extremamente novos. Temos aqui o vagão trompa, que são 2 unidades que vão ficar dedicadas ao Rayovac, né, de espaço confinado, para trabalhar dentro de túnel, trabalhar dentro de ponte. Então, ele tem um silo, eles são carregados de brita, tem um silo, sistema de esteira, e também de forma... o colaborador de forma externa, ele faz todo o controle desse vagão de forma toda automática, de forma toda eletrônica, né? Então, também sistemas de iluminação, gerador elétrico, painel elétrico. Então, assim, é um vagão sensacional em que faz a descarga direcionada da brita para atuar em locais confinados. Ele acompanha o comboio de espaços confinados da Rayovac. Está aí o vagão trompa, né? Que a gente chama alimentador de brita. Aqui o sistema de esteira, aqui o sistema de silo, e aí depois essa brita cai aqui, vai no sistema de esteira, esse silo desce, começa a descarregar. Ele tem também aqui uma forma direcionada de descarregar essa brita com um tubo. Vagão oficina, pessoal, isso aí é um ganho importante do projeto. Nosso vagão, nossos comboios vão ser autônomos, nosso comboio, tanto na parte de oficina, cada comboio vai ter uma oficina para poder justamente fazer o atendimento emergencial de corretivas, né? E vai ter uma área administrativa, né? Os vagões vão ter aí vestiário, banheiro, sala de reunião, possibilidade de videoconferência, televisão, enfim, tudo para possibilitar que a equipe no trecho tenha o suporte necessário de manutenção, tá? Então, aí uma visão externa desse vagão, como ele vai ficar, como ele está ficando. O primeiro par já está sendo entregue, já está chegando para a gente aqui. Os outros até metade do ano deve estar tudo pronto. E aqui uma visão do vagão por dentro, vocês poderem conhecer. Então, o banheiro, para dar suporte à turma aí. Vestiário, com armários individuais de cada colaborador. Cozinha, com geladeira,
mesa para reunião, televisão para videoconferência, ar-condicionado nos vagões. Então, realmente é uma estrutura muito interessante que vai gerar independência do time no trecho, né? Interferência do time no trecho para que eles possam ser autônomos e voltar cada vez menos. E temos as estruturas de apoio, né? Não adianta nada ter um parque total de equipamentos, um conjunto de equipamentos, se a gente não tivesse umas estruturas de apoio para dar suporte aí aos equipamentos, né, ao projeto de renovação da via. Então, para começar, o pátio do P214, né, que é a sede administrativa do projeto, onde está aí o cérebro do projeto, a área de programação, a área de manutenção, a equipe administrativa está situada no P214. O P214 fica na cidade de Barra Mansa. Barra Mansa fica no interior do Rio de Janeiro, próximo aqui à Volta Redonda, ok? Os principais ganhos, né, as principais funções do pátio, né, do pátio do P214, do pátio de apoio, é viabilizar a logística de equipamentos, né, então todos os equipamentos, a sede deles vai ser no P214, né, manutenções preventivas, carregamento do equipamento, descarregamento do equipamento, até questão mesmo de abastecimento de água, de combustível. Então, toda essa logística dos equipamentos vai ser feita no P214. A viabilização e a logística dos materiais, insumos, é o que eu falei, né? Então, você tem que carregar o dormento de concreto, tirar o dormento de madeira que saiu, trazer o material oriundo, a brita, o descarte de brita, enfim, tudo vai ser feito no P214. Ponto de apoio para manutenção dos equipamentos de grande porte. Então, nós temos aí um posto avançado de manutenção, que ele vai dar o apoio necessário aí para os equipamentos. E a gestão das frentes de execução dos projetos, né? Então, toda a gestão do projeto na parte de execução está situada no P214, né? Essa é a nossa casa, o nosso quartel-general é no P214, para a gente poder tocar aí o projeto. Então, uma visão conceitual, como é que o pátio já existia, tá? Ele tem uma posição estratégica, ele está situado no início da Ferrovia do Aço, então a gente tem acesso à Ferrovia do Aço, tem acesso aqui à próxima linha do centro, né? Temos aqui o acesso ao trecho que vai para São Paulo, temos o acesso ao trecho que vai para o Rio de Janeiro. Então, o pátio do P214, ele tem uma posição muito estratégica, e não foi colocado lá, né, não foi aleatório, né, a construção a adequação do pátio para atendimento ao projeto das GIVs. Então, foi construído mais de quase 1,5 km de novas linhas, 5,4 km de linhas úteis, né, que estão disponíveis para o projeto, 16 NVs novos realocados, enfim, toda uma questão de desenho do pátio foi feita para poder receber o projeto das GIVs. Aí a questão da parte de layout do pátio, então nós temos aqui a nossa sede administrativa, a questão onde vão ficar os equipamentos de manutenção, né, os veículos, descarga de material, brita nova, dormente, brita usada, enfim, todos os insumos que vão do pátio, que vão atender o projeto, ficam no pátio, no P214. Então, o que a gente chama que é o grande coração, né, o grande coração do projeto para fazer funcionar. E aí uma visão externa do projeto, do pátio, né, então das instalações. As instalações vão começar a funcionar em julho de 22. Então, está a pleno vapor, está com equipe já atuando, trabalhando no local. Né, o pátio está prontinho, as estruturas estão todas prontas. Aí uma visão uma visão aérea, né, do pátio, e aí em operação desde julho de 22. E para terminar, pessoal, a gente vai chegando ao fim da nossa apresentação, um pouquinho aí da gestão do projeto, né, quais foram as nossas entregas. Então, em 22, nós tivemos aí o início das obras da grande oficina de equipamentos. Não adianta nada, como eu falei, não adianta nada a gente trazer um parque robusto de equipamentos, a gente não ter o local adequado e apropriado para dar manutenção desses equipamentos. Então, está sendo construída uma grande oficina lá na região da FAED, SA, São Brás do Açuí, no nosso pátio do P17, no complexo do P17. Mobilização dessa mão de obra, né? Então, para poder operar isso tudo, poder conduzir todo o projeto, a gente teve que trazer mão de obra para tocar o projeto, preparar, treinar, equipamentos novos que a gente não tinha conhecimento, a conclusão do pátio P214, funcionamentos em vagões, e no segundo semestre do ano passado nós demos o pontapé, o kick-off, o início do projeto das grandes intervenções, que foi o desvanecimento na região de Pinheiral. Tá? E aí, nas primeiras fotos, né, aquelas fotos para ficar marcada na história, dos primeiros desguarnecimentos feitos, os primeiros 100 metros
de linha desguarnecida, junto com toda a equipe responsável pela condução do equipamento. Aqui já a linha pronta, né? Com exceção dos dormentes de concreto que entra nesse segundo comboio agora, começou a funcionar. Então a gente vê a diferença, né, da brita restabelecida, da brita nova para a linha antiga, da linha socada. Aqui um pouco do equipamento funcionando, tá, pessoal? Um pouco do equipamento funcionando, né? Sensacional a desvanecedora. Aí mais uma foto, né, a linha desvanecida e pronta, né? A gente vê a diferença clara do lastro, o lastro renovado, né? Então, restabelecendo a capacidade drenante, restabelecendo a capacidade elástica. E aí a gente entra com o segundo comboio agora, que é a troca dos dormentes, né? Então, tira os dormentes existentes e entra com os dormentes de concreto, tá? E uma outra etapa fundamental do projeto, não tão menos importante quanto as estrelas do projeto, que é a parte de infraestrutura. O projeto ele tem como diretriz a gente recuperar o sistema drenante de toda a plataforma, né? Então não adianta eu voltar com a drenagem se eu tenho uma plataforma que não funcione da forma correta. Então eu preciso garantir o escoamento da água, né? A água tem que chegar na brita e ir embora, a chegar no dispositivo de drenagem. Então, recuperar toda a plataforma é uma das entregas que o projeto faz também, uma das outra frente de serviço. Principais entregas para 23, pessoal. Então, oficina de manutenção do P17, o plano nosso está chegando a próximo de 85% da conclusão do projeto nesse ano de 23, né? Aí é uma obra assim sensacional, né? A turma de engenharia teve lá fora também para ver o que era de benchmarking a nível de oficina de manutenção, de apoio aos equipamentos, né? Então a gente está trazendo o que é feito de melhor no mercado para aqui para dentro. A gente dá continuidade à mobilização e capacitação da nossa mão de obra, dos equipamentos, né, a continuação das contratações, os postos avançados de manutenção. Então, a gente está construindo a grande oficina lá no P7, mas nós vamos ter outros postos avançados de manutenção justamente espalhados ao longo da malha, não só para dar manutenção às GIVs, mas sim para atender também todo o parque de equipamentos da manutenção da via permanente. Finalização dos comissionamentos, o início da renovação, a troca de dormente em Pinheiral, está dando início hoje. A oficina de manutenção do P17, né? Então, aí de forma, né, a foto, como vocês conseguem ver, do galpão, da oficina. A oficina vai ficar linda, vai ficar um espetáculo, né? Vai ficar muito interessante. O posto avançado em Barra do Piraí. Então, é um legado, né? Não só para a GIV, mas é um legado que nós estamos trazendo, inclusive, para os equipamentos, a mudança de patamar em relação à manutenção dos equipamentos de via permanente também. São 4 postos, né, de oficina, com lavador, com almoxarifado, armazém, oficina, 3 km de novas linhas, 12 MVs novos. Então, assim, a oficina realmente é algo muito grandioso, né, e que precisava ser para atender o projeto dessa magnitude. Aí algumas fotos, né, do final do ano passado, né, então quando a gente tinha aí a parte de terraplanagem sendo concluída, as instalações provisórias, e aí aqui de forma de projeto como as oficinas vão ficar. E aí, pessoal, foi dado o play, né? Tivemos o pontapé inicial em setembro do ano passado. Hoje, literalmente hoje, nós estamos dando mais um outro pontapé, que é a entrada da renovação, da troca dos dormentes, né? A mudança, o início da mudança da nossa matriz de dormente. Então, o projeto é realmente muito grandioso, né? É um projeto enorme. A nível de tecnologia, é o que está sendo mais moderno, praticado no mundo, então não só a nível de Brasil, praticado no mundo, e fico muito lisonjeado em poder estar fazendo parte desse projeto e estar liderando uma equipe que vai fazer tudo acontecer, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, fico à disposição para dúvidas, né, que vocês queiram ter, sugestões.
e conhecer o projeto, né, também a gente fica aí à disposição. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Que tudo que vocês aí tenham gostado desse projeto aí. Grande abraço.